Vou falar nesse vídeo sobre os hipnoanalgésicos e os antagonistas opioides. Então, é importante, ressaltar que essas drogas são usadas principalmente para promover a analgesia, como falaremos mais adiante. Então, a nocicepção, ou seja, a percepção de estímulos dolorosos, é o mecanismo pelo qual os estímulos periféricos que são nocivos chegam ao sistema nervoso central, são transmitidos para o sistema nervoso central. Então, esse processo nós chamamos de nocicepção. Então, nós temos receptores espalhados por todo o corpo, que quando estimulados, dependendo desse estímulo, ele vai ser interpretado como uma sensação de dor. Então, dor é uma experiência subjetiva. Cada pessoa sente a dor de uma maneira diferente e há uma diferença na tolerância à dor entre as diversas pessoas e também de acordo com circunstâncias. E nem sempre essa sensação de dor, essa experiência dolorosa, está associada à nocicepção. Essas fibras nociceptivas que transmitem esse estímulo doloroso para o sistema nervoso central, eles terminam na medula espinal, formam conexões sinápticas com os neurônios do sistema nervoso central. Então, todos os estímulos convergem para a medula e da medula seguem para o sistema nervoso central. Essas drogas que nós vamos falar, elas são usadas para aliviar a dor profunda. Tá? E elas são também conhecidas como opioides. Então, nós chamamos de opioide qualquer substância que pode ser endógena ou sintética, que produz efeitos semelhantes aos da morfina. E esses efeitos eles são bloqueados, a maioria deles, pelos antagonistas opioides, como, por exemplo, a naloxona, que falaremos mais adiante. Então, esses hipnoanalgésicos são drogas que vão inibir tanto a transmissão como também o processamento do estímulo doloroso pelo sistema nervoso central. Então, essas drogas, elas imitam as ações de neurotransmissores que existem lá no nosso sistema nervoso, que são as endorfinas e encefalinas. Os principais fármacos, nós temos vários aqui, Então, a morfina, diamorfina, a fentanila, a codeína, meperidina. Temos vários aqui, tá bom? Então, a morfina, a codeína, elas originalmente foram obtidas da papoula, tá? Então, é uma droga de origem vegetal. Hoje nós temos várias outras de origem sintética, semissintética, tá? Morfina, esse nome foi dado em homenagem ao deus do sono, Morfeu. Essas drogas causam sedação. Então, esses fármacos, eles podem ser administrados por via oral, parenteral, injetáveis ou intratecal. E são usados principalmente, como eu disse, para promover a analgesia. A escolha da via vai depender do propósito para o qual essa droga está sendo administrada. E essas drogas, elas vão atuar em receptores que são chamados de receptores opioides, que estão localizados na membrana das células do sistema nervoso central, nessas terminações nervosas periféricas e também no trato gastrointestinal. Esses receptores, alguns deles são identificados por letras gregas, Mi, Kappa, Delta. E temos hoje conhecido também o receptor ORL. Quais são os efeitos? Então, vou falar aqui dos efeitos em diversas partes do organismo, em diversas funções do nosso organismo. O principal deles, e é o principal propósito pelo qual essas drogas são usadas, é para promover a analgesia. Então, elas causam analgesia sem perda da consciência. Tá? Então, a pessoa permanece consciente. Como elas fazem isso? Elas elevam o limiar da dor. Então, um estímulo para ser percebido como dor,
ele tem que atingir um determinado limiar, como se fosse assim um limite. Ultrapassou aquele limiar e a pessoa percebe aquilo como dor. Então essas drogas elevam esse limiar, é como se aumentasse sua tolerância, seu limite à dor. E também alteram a percepção cerebral da dor. Então elas atuam no sistema nervoso central. Um outro efeito dessas drogas é que elas produzem, na maior parte das vezes, uma poderosa sensação de contentamento e bem-estar. Por isso que essas drogas muitas vezes são buscadas para serem usadas abusivamente. Ou seja, são usadas não para promover analgesia, mas justamente para promoverem essa euforia. Então, nesse caso, a droga estará sendo usada como uma droga de abuso, sem finalidades terapêuticas. Tá? Então, muito usada com isso. Inclusive, a heroína faz parte desse grupo. A droga causa dependência, né? Tem muito poderosa nesse aspecto, e também tolerância. Essa droga, esses fármacos, eles podem causar depressão respiratória, porque diminuem a sensibilidade ao CO2 pelos neurônios do centro respiratório. Então, o centro respiratório perde a sensibilidade aos níveis de gás carbônico no organismo, e isso pode causar uma depressão respiratória e é a principal causa de morte em caso de superdosagem com essas drogas. Essas drogas também deprimem o reflexo da tosse. Por isso, podem ser usadas para tratar tosse. Inibem a tosse e são usados em alguns momentos, em algumas vezes, como antitussígenos. Embora, atualmente, é preferível o uso do dextrometorfano, que é um derivado opioide que não atravessa a barreira hematoencefálica. Então ele vai tratar a tosse sem causar o risco de dependência, porque ele não causa aquela euforia. Outro efeito muito peculiar da droga é uma miose intensa, tá? Então, essas drogas aumentam o estímulo parasimpático no olho e causam uma miose bastante intensa, como vocês veem aqui nessa foto, tá? Então, nós chamamos de pupila puntiforme, em forma de ponto. É uma miose bastante acentuada.